dia após dia, nós somos tentados a sentir raiva, a ser ciumento, a ser preguiçosos, a ser egoístas, luxúria, idolatria, odiar, enganar, vangloriar, roubar, cobiçar, desonrar, trair, caluniar, invejar, violência, surpresa. Mas aí chega um momento em que nós temos que dizer: hoje não, Satanás. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira igreja metodista aqui em Downtown, Miami. Hoje à noite nós teremos reunião presencial e a partir de hoje, todos os domingos, teremos a nossa reunião presencial. A online, por enquanto, vai continuar pela manhã. Estamos reavaliando e existe a possibilidade de daqui a um tempo nós não termos mais a reunião online, tá certo? Quero deixar aqui apenas uma comemoração, porque ontem nós tivemos a reinauguração, o relançamento da fundação, né? Vamos falar português na nossa igreja, né? A Thaís esteve lá, eu estive lá, o Marvel e o Rafael estiveram lá, a Luna esteve lá. Enfim, foi muito legal receber as novas famílias, bastante gente, muitas crianças, muitos adultos, nesse momento ali, nessa oportunidade, nesse serviço que a gente oferece para a comunidade brasileira aqui em Downtown. Tá certo? Então, vamos celebrar as nossas vitórias e vamos já começar a planejar o nosso futuro, porque, se Deus quiser, em novembro, nós vamos para o prédio novo, tá certo? Então, conto com a oração de vocês, com o apoio de vocês. Vamos orar preparando os nossos corações e mentes? Vamos. Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Seja por palavras, pensamentos ou atitudes, nós te pedimos, nos perdoa, Pai, nos limpa, nos purifica e nos prepara para esse momento de louvor e adoração e de meditação da Tua Palavra. Prepara os nossos corações, Senhor. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós somos, que nós temos e purifica-nos, Senhor. Abre as portas que nós necessitamos, que sejam abertas e que Teu Espírito venha se mover nas nossas vidas e nas nossas famílias, produzindo vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos, Pai. Amém e amém. Nada encontrará
texto de hoje está em Gênesis 4. Começa assim. Adão teve relações com sua mulher, Eva, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim me apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve controlá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por um acaso sou responsável por meu irmão? Palavra do Senhor. Quem nunca ouviu o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Todos nós parecemos concordar que a inveja é um dos maiores problemas da humanidade e, ao mesmo tempo, aparentemente, todos nós não aceitamos a ideia de que somos invejosos. Estamos sempre felizes pelo sucesso do outro, sempre solidários ao sofrimento do outro. Eu nunca conheci alguém ter confessado ter inveja ou ser invejoso. Mas a sabedoria popular nos ensina que para alcançar os nossos objetivos na vida, a primeira coisa qual é? Nós devemos manter o segredo. Falar dos nossos sonhos para alguém é receita para o fracasso, dita a crença popular. Eu mesmo posso lembrar aqui uma ou duas situações de que eu só tornei público para as pessoas depois de ter alcançado aquela bênção. O fato é que, quer confessemos ou não, a inveja é real, rodeia as nossas vidas, assim como os invejosos. Difícil é reconhecer que nós sejamos os invejosos. Segundo o texto de hoje, o primogênito de Adão e Eva, Caim, comete o primeiro pecado, o primeiro assassinato, após a queda de seus pais. Ele assassina seu irmão Abel. A tradição aponta a inveja como causa desse assassinato. Eu penso que, se é esse o caso, o pecado da inveja vem antes de tudo, não é verdade? A inveja de não ter sido aprovado gera a raiva que dá lugar ao pecado, que faz com que Caim matasse Abel. Hoje eu quero, portanto, conversar sobre o pecado da inveja a partir dessa história de Caim e Abel, buscando relatar algumas curiosidades sobre o texto e depois meditar sobre como a graça de Deus aparece nessa história e, por fim, oferecer algumas maneiras de lidar com esse pecado chamado inveja. Primeiro, vamos às curiosidades. No texto nós vemos que Caim era agricultor e Abel pastor. Então, já que Caim matou Abel, isso significa então que fazendeiros e agricultores são violentos e os pastores de ovelhas são pacíficos? Óbvio que não, nada a ver. O texto bíblico então estaria insinuando que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Deus só aceita a oferta de sacrifícios de animais? Claro que não. Inclusive nós lemos em Levíticos 2 sobre a oferta de cereais. E o que significa Abel então ter ofertado as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho? O autor usa esse termo para criar um contraste entre a oferta da banha, do sebo dos animais, daqueles sacrifícios queimados, sacrifícios de sangue, que eram comuns no Antigo Oriente Próximo. Nesse contexto, sacrifícios de sangue requeriam que o animal todo fosse assado, uma peça inteira, como se tornou prática no tabernáculo de Moisés depois. E os sacrifícios de sangue normalmente eram usados para que uma ofensa fosse perdoada. Outra curiosidade interessante é que existem menções na mitologia suméria da história de duas divindades que disputavam o amor da deusa Inanna. O deus que representa os pastores, chamado Dumuzi, disputa com o deus acadiano Enkidu, um deus da agricultura, os favores dessa deusa Inanna, a deusa da fertilidade. Como todos gostam de fofoca, eu preciso dizer que Inanna preferia o agricultor, mas por influência do seu irmão, Inanna escolheu Dumuzi, e há bastante material arqueológico para sustentar essa história. O ponto de contato dessa história com a de Caim e Abel é que, novamente, um pastor e um agricultor disputam um favor divino.
E quem ganha é o pastor. Não pela ocupação de pastor, mas pela qualidade da sua oferta. No entanto, Caim mata Abel, enquanto Dumuzi e Equindu fazem as pazes, trocando ofertas de alimentos um com o outro. Ou seja, ao considerar esses fatores e outros que eu não contei por aqui para evitar que isso vire uma aula de história, é muito comum nós dizermos que a oferta de Abel foi uma oferta de adoração, que envolveu o cuidado de selecionar os melhores animais do rebanho, não tinha nenhuma intenção de ter ofensas perdoadas ou nada do tipo. Já a oferta de Caim me parece ser uma oferta mais transacional, uma oferta focada em receber algo em troca. Talvez por isso Deus tenha dito, se você fizer o bem, por um acaso não será aceito. Ou seja, ele fez alguma coisa errada. Né? Ou seja, não havia tanta pureza nessa oferta de Caim, já a oferta de Abel foi uma oferta de adoração. E aí fica aquela reflexão. Será que Deus aceita nossos gestos de adoração quando a gente tem um interesse por trás? O segundo ponto interessante está no versículo 7, porque diz assim: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Na tradução em inglês, lemos: o pecado está agachado à porta, está à espreita. E estudiosos sugerem que o texto está fazendo uma referência a um conhecido demônio mesopotâmio chamado Rabisu, porque a sua principal característica era ficar à espreita à porta, aguardando uma oportunidade de emboscar, atacar a vítima de surpresa. E aparentemente esse demônio conseguiu emboscar Caim, ou talvez realmente tenha sido a inveja, ou talvez os dois. O fato é que o filho primogênito de Adão e Eva assassinou o seu próprio irmão, Abel. Se você lembrar algumas pregações antigas minhas, especialmente quando eu expliquei a organização social das tribos de Israel, o papel dos homens, do primogênito, das mulheres, você terá uma clareza de quão grave é esse pecado entre irmãos. Basta lembrar que caso o primogênito morresse, sua esposa seria dada em casamento ao seu irmão mais novo. E o filho primogênito desse novo casal seria considerado filho do irmão falecido, para manter a memória e a linhagem do falecido. Ou seja, os arranjos sociais valorizavam a proteção e o cuidado entre irmãos homens como elemento de sobrevivência do legado do homem. Caim, portanto, era um grande exemplo daquilo que jamais deveria se repetir. Outro ponto que me chamou muito a atenção está no versículo 9, que diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Lendo esse trecho com os olhos de quem conhece o Evangelho, de quem conhece e segue os ensinamentos de Jesus, facilmente todos nós responderíamos sim para Caim. Sim, porque vocês são irmãos, Caim. Sim, porque vocês são responsáveis pela comida das nossas famílias. Um oferece os frutos da terra e o outro oferece a proteína animal. Sim, Caim, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sim, Caim, porque nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Sim, Caim, mesmo que indiretamente você é responsável pelo seu irmão. Um coração não dominado pelo pecado, não dominado pela raiva, nem pela inveja, não dá espaço para demônio algum, seja Rabisu ou seja lá quem for. Um coração redimido e restaurado por Jesus adora a Deus com esmero. Um coração restaurado por Jesus oferece sua vida a Deus diariamente. Preste atenção às suas atitudes, preste atenção nas suas palavras, nos seus sentimentos. Mas Caim não tinha nada disso. Caim não tinha o Evangelho. Caim não tinha Jesus. Caim só tinha o interesse em receber a bênção de Deus. Caim dava mais valor a ser visto como o mais importante. Afinal de contas, era o primogênito, do que mesmo se alegrar com as conquistas do seu irmão Abel. Por fim, eu quero ressaltar o que realmente me chamou a atenção nessa história de Caim e Abel hoje. Está no versículo 15, que eu não li, e diz assim: o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Mesmo após ter assassinado seu irmão e ter sido punido por Deus, o Criador cobre Caim com sua graça. Que isso, pastor? Está doido? Não, não estou doido. Deus marca Caim para que ele não seja assassinado, sob pena de que o assassino de Caim seria castigado 7 vezes mais. Deus protege Caim
na sua jornada como nômade. E isso faz no meu coração, uma certeza que Deus perdoa tudo, Deus perdoa qualquer pecado. Então não importa o que eu fiz, o que você fez, nem mesmo o assassinato de Abel é capaz de impedir que a graça de Deus nos alcance. Por mais difícil que seja para nós acreditar e aceitar o amor incondicional de Deus, o perdão incondicional de Deus, esse perdão está disponível para todos e para todas, em qualquer nível. E essa é uma das verdades bíblicas mais importantes. Deus é o cara, Deus ama, Deus perdoa. Goste de você ou não, é assim que Deus é. Tendo em mente, tendo essa verdade clara nos nossos corações, eu quero te lembrar que a inveja só existe quando nós nos comparamos com o outro, com o próximo. Se nós estivermos felizes com quem nós somos e com o que nós temos, teremos menos motivos para dar brecha para a inveja. A inveja é real e nos corrói quando nós perdemos a capacidade de estabelecer os limites do nosso ser. A inveja é real quando eu me comparo a outra pessoa e vejo nela aquilo que eu não tenho, mas desejo ter. E a partir daí eu tenho atitudes que ignoram limites de respeito, amor e civilidade, a ponto de eu prejudicar aquela pessoa de maneiras inimagináveis, como aconteceu com Caim. Eis uma lição importante sobre a inveja. Sentir inveja é dar-se conta de que algo me falta. Eu nunca ouvi alguém dizer que tem inveja por algo que a pessoa já tem. Ter inveja é perceber que algo nos falta. Que nutrimos raiva contra aqueles e aquelas que possuem aquilo que nos falta. Mas olha uma coisinha aqui. Se eu sei o que me falta, eu posso pedir a Deus que me guie num caminho para que eu consiga conquistar aquilo que me falta. Ou que eu consiga encontrar paz interior, apesar de não possuir aquilo que me falta. O ponto essencial é o seguinte: se a graça de Deus pode alcançar uma pessoa como Caim, eu tenho certeza de que a graça de Deus está disponível para você e para mim. A graça de Deus é fruto do amor incondicional de Deus por nós. A graça de Deus é um instrumento pelo qual recebemos fé, perdão, cura interior, cura da inveja, cura do ódio, cura de tudo aquilo que deforma a imagem de Deus em nossas vidas. Portanto, a minha oração é que o Espírito de Deus te encha de fé e confiança em Deus, para que você aprenda a confiar nesse Deus sem nenhuma reserva. Afinal de contas, Deus é amor e Deus é bom sempre. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Creia nisso. E eu me despeço de você orando, para que a inveja nunca seja um problema na sua vida. Graça, paz e bem. Até a próxima.